por que ter referência ajuda a potencializar suas chances de contratação na indústria do petróleo? Bem, ter uma boa rede de contatos é tão importante quanto um bom currículo, ainda mais em tempos de mercado aquecido, no qual as empresas disputam os bons profissionais. Eu digo que às vezes ter uma rede de contatos, né, ter um networking bem construído, às vezes é até melhor do que um bom currículo, porque muitas vezes, se você consegue demonstrar que você tem boa relação, que você desenvolve um bom trabalho, que você é um bom recurso profissional, às vezes isso acaba suprindo, algumas vagas vêm até escrito isso, acaba suprindo às vezes a sua falta de um curso ou alguma questão técnica ali que você não tenha. Então, às vezes, networking, isso é até um dos pilares que eu ensino para as pessoas que me seguem, para os meus alunos, de que networking é um dos principais pilares para você conseguir entrar na indústria de óleo e gás e alcançar as vagas antes de todo mundo. E nessa fase que está chegando da indústria de óleo e gás, a gente está voltando um pouco a aquecer o mercado. A gente passou por esse período da pandemia em que teve um congelamento de vagas, a indústria do petróleo teve que se segurar, assim como diversas outras, mas agora ela está voltando a reaquecer. Outro dia eu postei um vídeo falando sobre o panorama da indústria do petróleo em exploração e produção para os próximos 5 anos. E ali eu consegui mostrar para vocês que já se percebe o mercado aquecendo, realizando mais contratações, tendo em vista projetos futuros. Nos próximos 5 anos, se eu não me engano, a gente tem ali por volta de 16 projetos de produção e revitalização de campos de produção. Então, a tendência é que aumente muito nos próximos 5 anos as contratações para a indústria de óleo e gás. E as empresas costumam valorizar bastante as referências para o preenchimento das vagas, principalmente as referências de ex-chefes, que nem eu falei lá no início. Ex-chefes, ele consegue dizer como é que é o seu desempenho, qual é o seu método de trabalho. Colegas também é uma boa referência para saber como é que você atua em equipe. Se você teve subordinados também, se você está concorrendo a um cargo de liderança, ter feedback dos seus subordinados é muito bom também para mostrar como que você num cargo de liderança. E essas referências são boas no processo e são importantes no processo seletivo, né? Por que que o RH pede referências? Porque isso estabelece, na verdade, constrói, né? Mostra para o recrutador que ele pode confiar em você. Ele vê relações de confiança. Quando você tem alguém que está te recomendando e te sendo sua referência, você está dando para o recrutador cartas de confiança, está mostrando assim que você é uma pessoa confiável. Quando, né, que aquilo tudo que você mostrou no seu currículo, na entrevista, são reais, são pessoas que podem atestar o que você está dizendo. E isso reduz o risco e os custos no processo seletivo. Então, por isso que eles usam muito as referências. Eles pedem as referências nesses critérios de desempate, principalmente, quando eles têm mais de um candidato em que foram bem na entrevista e tem um currículo adequado ao perfil que a vaga pede, normalmente as referências são quem desempatam esses candidatos. Então, por isso que ali é a oportunidade de você realmente agarrar a sua vaga e entrar para a indústria. Mas e se a vaga ou no processo seletivo não pedir referências? Vale a pena quando você mandar referência, quando você está se candidatando à vaga? Vamos supor, a vaga não pede referências. Vale a pena você colocar no currículo ou de repente no e-mail? Tem recrutadores que dizem que não é legal você botar no currículo, tem recrutadores que dizem que sim. Na minha opinião, vale a pena você mencionar no corpo do e-mail, se você está se candidatando por e-mail, ou num campo de observações, se você está se candidatando pelo site. Às vezes os sites né, em que você coloca o seu currículo, principalmente os das próprias empresas, quando você vai se candidatar a uma vaga, ele tem lá dizendo um campo para você incluir referências se você tiver. Então, na minha opinião, vale a pena você incluir sim referências, mesmo se não pedir, se a referência for alguém de dentro da empresa na qual você está tentando uma vaga. Então, como eu disse, se a vaga não pede, você vai se candidatar por e-mail,
coloca lá, faz uma mini apresentaçãozinha de você e no final você coloca lá no corpo do e-mail a referência com o nome, o cargo que ela ocupou na época em que vocês tiveram a relação profissional, ou se foi um professor seu, possa dar um feedback sobre você profissionalmente, sobre o seu desenvolvimento profissional. Coloca um telefone de contato, e-mail. Então, para que o recrutador saiba que ele tem disponível esse recurso e que de repente essa pessoa ele já conhece, porque é de dentro da empresa, pode até informalmente entrar em contato com ela para falar sobre você. Isso, no início do processo seletivo, pode fazer com que você seja chamado. Vamos supor que você não fez, seu currículo não está totalmente aderente, ou você não revisou seu currículo antes de entrar, ou quem sabe já está no final do processo seletivo. Eu não sei por quais motivos, de repente, você não seria chamado para uma entrevista, mas aí você colocou ali no corpo do e-mail que você tem aquela referência. E aí o recrutador, só por ter essa referência, de repente consultar ali, ele pode te chamar para o processo seletivo ou te dar prioridade no processo seletivo. Você já está totalmente adequado àquela vaga, seu currículo atende, ele já te chamaria, mas como você tem uma referência, ele vai preferir chamar você primeiro. Então, é legal, no meu ponto de vista, é legal você colocar a referência, se essa referência ela já trabalha na empresa na qual você está tentando a vaga. Mas você nunca pode se esquecer de falar com essa pessoa e perguntar se ela quer e se ela pode ser sua referência nesse processo seletivo. Então, você tem que alinhar com ela, porque se ela não se sentir confortável, não quiser ser sua referência, isso pode jogar até contra você, que nem eu te expliquei antes, que foi a minha experiência ruim nesse sentido, né?